Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Joia demais! Deuteronômio, capítulo 31, parte 1 hoje. Olha, se aproximamos do final de mais um livro da Bíblia Sagrada. Hoje, episódio número 765, essa aqui é a 9ª temporada. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos falar de Moisés, esse líder, esse legislador, esse homem de Deus que nos deixou tanto exemplo na condução do povo de Israel ali, até onde Deus queria que ele conduzisse. Vamos falar um pouquinho dele nesse capítulo. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem, que vocês estão aí, joia demais. Que essa palavra te abençoe nesse momento, onde quer que você esteja, dirigindo, no trabalho, no hospital, num presídio talvez, e tenha acesso a esse conteúdo. Que a palavra de Deus te transforme, te regenere, te faça entender a vontade de Deus para a sua vida. Veja que os olhos de Moisés não se escureceram, é o que diz o texto bíblico, lá no capítulo 34, versículo 7, nós vamos voltar ao tema Moisés, no capítulo 34, no finalzinho desse livro. Diz que nem a sua força natural diminuiu. Veja que ele se sentia que lhe faltava energia juvenil, é claro. A elasticidade mental, física, que o teriam tornado um líder adequado para Israel no novo período de sua história. Mas esse homem centenário, agora, a grandeza é testada pela capacidade com que um homem há muito acostumado ao poder, agora é capaz de abandoná-lo, quando sente que o seu dia de serviço eficaz já passou. Veja que Moisés serviu sua geração nobremente, ele não surgiu ninguém jamais como ele. É uma lei da história que cada personalidade vai carregar em si uma medida que não lhe é permitido exceder. Veja que uma nova era se abria e novos poderes eram necessários para fazer justiça aos seus apelos. O legislador, o profeta, o líder da marcha no deserto, o homem de Deus manso, perseverante e profundo, devia dar lugar a alguém mais distintamente, um soldado. Os dons tranquilos do legislador, conhecido pela sua mansidão, do estadista, não eram os mais necessários agora para a obra da conquista. Moisés sentia isso. Ele sentia também que estava envelhecendo. O velho Moisés não pôde adentrar como um jovem nos pensamentos, circunstâncias e sentimentos de uma nova era. Ele pertenceu ao passado. Ele é limitado por isso. Seus poderes perderam o frescor, suas capacidades perderam a força. Doravante só pode decair. Veja que essa era a situação de Moisés, ele teve a dignidade, a sabedoria de reconhecê-la e providenciar a nomeação de um sucessor adequado. A remoção de Moisés foi um castigo pelo pecado, mas também houve misericórdia envolvida nisso. Vida longa nem sempre é desejável. Se Moisés tivesse vivido mais, nunca poderia ter sido maior do que é. Ele poderia ter parecido menor. Sombras aparecem no caráter de Lutero, por exemplo, na história. O grande reformador, depois que ele atingiu seu auge, coisas que nos perturbam, nos incomodam.
Mas certamente a posição de Moisés com Josué como líder real em campo não teria sido invejável. Josué deve crescer e Moisés deveria ser deposto. Josué assumiria o seu lugar. O soldado impetuoso, o estrategista hábil, o herói das batalhas, tê-lo-iam eclipsado aos olhos da geração mais jovem. Ele sentiria que havia apenas sobrevivido. Apropriadamente, portanto, meus queridos ouvintes, ele é removido antes que o declínio de sua influência comece. O grande feito é ter feito o seu trabalho, ter cumprido os fins para os quais a vida foi dada. Feito isso, a remoção não é, em hipótese alguma, uma perda. E na maioria dos casos, uma bênção disfarçada. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 5 ao 9. A liderança, aqui no capítulo 31, claramente nos é revelada que ela é transferida para Josué. Moisés tem agora 120 anos, mas o Senhor lhe negou o privilégio de entrar na terra prometida. Ele agora renuncia mansamente ao seu comando e nomeia Josué como seu sucessor. A perda de seu grande líder poderia ter desanimado o povo, mas ele os aponta para o alto, para o Senhor seu Deus, que havia sido o verdadeiro líder no êxodo e na peregrinação, e que os liderava na travessia do Jordão. Sua fé no líder invisível deve ser fortalecida agora que o líder visível e humano lhe será tirado. Além disso, eles terão Josué como capitão do exército de tantas batalhas que terão de enfrentar para tomar posse da terra. Nós notamos aqui que os homens designados por Deus para cargos especiais recebem dele uma preparação especial. Anota isso aí, ó. Os homens designados por Deus para cargos especiais, missões especiais, projetos especiais e trabalhos especiais, recebem dele uma preparação especial para estarem aptos a desempenhar aquela função. O próprio Moisés havia recebido uma preparação maravilhosa, primeiro no colo de sua mãe, depois no palácio de Faraó, em seguida na solidão de Midian, no deserto de Midian. E Josué, que o sucederia como líder, embora não como legislador, também recebeu uma preparação importante. Ele é primeiramente associado a Moisés no monte, enquanto este recebia a lei, e assim ele é treinado para afirmar a fé no Rei invisível e acostumado às suas maravilhas. Em seguida, ele é exercitado na batalha, liderando os israelitas contra Amaleque e provando ser habilidoso no campo de batalha. Ele também, como espião, familiarizou-se minuciosamente com a terra prometida, trouxe a Caleb um relatório encorajador. Veja que ninguém era tão apto quanto ele para um alto comando. Assim como os 12 foram cuidadosamente treinados para serem os apóstolos da igreja, Josué também foi treinado. E assim são todos os selecionados para trabalhos importantes. A certeza de que Deus estava associado à invasão ali da terra deu aos invasores o melhor estímulo possível. Deus os acompanhará. Nesse caso, vocês não precisam temer mal algum. Seus inimigos podem ser gigantescos, mas maior é aquele que está a favor deles, no caso do povo de Israel, do que tudo que pode estar contra vocês. Sua vantagem é que podem ser fortes no Senhor e na força do seu poder. E esta é a única pergunta sempre ser feita. Deus está conosco? Se sim, tudo está bem, independente das circunstâncias. A obra da qual ele é o líder sempre tem sucesso, mesmo que o sucesso não seja a nossa concepção de sucesso, a concepção do mundo de sucesso, mas a concepção de Deus de sucesso. A fé em Deus antecipa todos os acontecimentos sem angústia.
Se o plano de Deus contraria a nossa própria inclinação, a fé nos inspira a dizer: seu plano é o melhor. Em virtude de uma fé viva, nós podemos, como Moisés, enfrentar a morte sem ansiedade e avançar para o encontro com o último inimigo, já vencido. Vemos nesta passagem que triunfos esplêndidos estavam à vista. A comunidade judaica ela estava prestes a completar sua conquista, prestes a alcançar o sucesso total após 40 anos de paciente provação. Tal hora é a mais preciosa na história de um homem. No entanto, a fé de Moisés viu uma conquista ainda mais nobre. Uma conquista sobre si mesmo. Uma conquista sobre o inimigo invisível. Uma voz interior, a voz da natureza decadente, sussurrou que ele não estava mais à altura das fadigas de uma campanha militar. E uma voz do alto, glória a Jesus, uma voz do alto, lhe disse que seu trabalho estava concluído. E embora uma alta recompensa estivesse reservada, a justiça exigiu satisfação por um erro anterior. Mesmo a única falha na vida de um homem bom acarreta para ele muitas perdas, é a lição que fica. Nós não podemos enganar Deus. Sem nenhum murmúrio, Moisés, como uma criança, cede ao decreto e à ordenança de seu pai e mansamente se prepara para morrer. A fé, meus queridos, se alegra na promoção dos outros. Em todas as épocas, a fé tem contribuído para a produção do amor. Ela é a extirpadora do egoísmo. Moisés encontrou tanto prazer em anunciar que Josué lideraria o povo na conquista, quanto em anunciar que ele próprio lideraria. De fato, Moisés sentia que Josué poderia fazer um grande trabalho, talvez melhor do que o dele. Ele havia sido enfaticamente um legislador, mas agora um guerreiro era necessário. Se Deus remove um servo, ele provê um melhor. O olho não pode dizer à mão: sou mais nobre do que tu. Cada homem tem um lugar e um ofício próprio. Se a obra de Deus for bem e verdadeiramente realizada, a fé se alegrará com os meios. O Senhor teu Deus irá adiante de ti, e Josué passará adiante de ti. Versículo 3. A presença do homem, em ação ou em guerra, não exclui a presença de Deus. Josué não poderia alcançar nenhum triunfo se tivesse ido sozinho. Deus escolheu operar por meio de agentes humanos, por sua sábia designação. A cooperação divina e humana é uma necessidade. O Senhor os entregará diante de vós, versículo 5. O Senhor os entregará diante de vós, para que lhes façais conforme a sua ordem. Nem o poder e a influência de Moisés devem estar completamente ausentes do conflito. Mesmo estando morto, ele ainda age. Seu mandamento regulava a conduta deles. Sua palavra ainda era poderosa no meio deles. Deus havia socorrido Israel no passado, portanto, o socorreria novamente. Ele havia começado a desalojar os reis cananeus diante de Israel, portanto, até completar a conquista para eles. Versículo 4. Jeová havia previsto todas as fraquezas, infidelidade de Israel, e ainda assim começaria a lhes conceder triunfos. Meus queridos, com que fundamento razoável faria isso, a menos que se propusesse a repetir os seus favores e subjugar todos os inimigos? Meia conquista não seria uma bênção para eles. Isso seria uma aflição para Israel, uma desonra para Deus. O homem de fé sabe que Deus jamais pode estar em desacordo consigo mesmo. Quando descobrimos o método do procedimento de Deus, nós devemos agir dessa forma para desfrutar de sua ajuda. Firmemos nossos pés em suas pegadas.
Embora pareça que Moisés carecesse de uma habilidade marcial, uma destreza, a sua fé em Deus o capacitou a despertar os dons ocultos dos outros. A fé prevê a vitória e a esperança confiante é uma grande inspiradora de força. Como a nova força, ela entrelaça e fortalece todas as energias ativas de um homem. A voz da fé robusta sempre parece um encanto sobre nós. Nós percebemos imediatamente que a exigência é a mais razoável e que o maior esforço é a nossa maior glória. É fácil ser forte quando a força infinita nos aguarda. Cada esforço que fazemos amplia nossa capacidade de receber mais força. As partes mais fracas de nossa natureza parecem sob a pressão, mas elementos novos e nobres preenchem o espaço. E se Deus estiver conosco, então o medo desaparece. A fé é como uma prolífica mãe da coragem. Temei, ó santos, então não tereis mais nada a temer. E Deus jamais falhará com o homem de fé. Tendo prometido a sua presença, nós estamos bem seguros nele, com ele. Para ele abandonar os seus amigos é impossível. Os montes podem se afastar, os outeiros podem ser removidos, mas a aliança de sua fidelidade jamais falhará. Josué é também simbolicamente, tipologicamente, uma sombra de Jesus, um tipo de Jesus. Como um verdadeiro líder para o descanso de Deus, Hebreus 4:8. Deus o deu, assim como anteriormente deu ao filho de Num para ser líder e comandante do povo. O homem Josué, como líder, era divinamente designado, versículo 3. Ele era liderado divinamente, ele irá diante de si, versículo 8. O capitão tinha um capitão superior, Josué 5,14. Ele era divinamente assistido, pois ele estará contigo, versículo 8. O nosso líder é Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23. Josué deveria ser forte e corajoso, versículo 7. E a base da verdadeira coragem é Deus estar conosco, é dito do Salvador, em Isaías 42:4. Ele não falhará e não será desanimado. A perseverança do Salvador é tão digna de consideração quanto a perseverança dos santos. Quanto à obra, embora fosse a de Josué e do povo, era ainda mais obra de Deus, versículos 3 e 4. Com Josué como líder, o inimigo seria derrotado, versículos 3 ao 4. Toda oposição seria superada. Ele conduziria o povo à terra de sua herança, versículo 7. Ele os faria herdá-la, no versículo 7 ainda fala isso, ou seja, restabelecê-los em suas posses. E quando a gente olha para Cristo, para Jesus, a gente vê que Cristo da mesma forma derrotou o inimigo, Colossenses 2,15. Ele conquistou herança para o seu povo, Colossenses 1,12, e em sua vitória eles são capacitados a vencer o mundo, João 16,33, 1 João 4,4. Sua causa está triunfando firmemente. Ele está conduzindo e já conduziu muitos filhos à glória. Aleluia. Se o próprio Moisés, meus queridos, o grande legislador e profeta, reconheceu com humildade que sua missão havia se cumprido, quem somos nós para nos apegar a cargos, funções que Deus quer que passemos adiante? Se Deus prometeu estar com Josué, como esteve com Moisés, não estará Ele também conosco hoje? Em cada desafio, em cada mudança de estação, em cada circunstância adversa. Creia nisso. Mesmo que você chore, mesmo que você se arraste, mesmo que esteja doendo, continue.
pois Ele está com você e Ele vai te capacitar para você vencer mais esse obstáculo, tá bom? Vem orar comigo. Oh, Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela é um bálsamo para o nosso coração, alimento para a nossa alma. Nós sabemos que foi o Senhor que fortaleceu Moisés para conduzir o Teu povo. Ele foi capacitado por Ti. Josué também foi preparado por Ti para continuar a jornada que Moisés havia finalizado. Prepara também nosso coração, o coração da minha irmã, do meu irmão, do meu amigo, do ouvinte desse podcast, para ele aceitar os Teus tempos, Tuas designações, Tua vontade, Teu projeto. Ensina, Jesus, a gente a servir com fidelidade, a ceder com humildade, a seguir com coragem, confiando que Tu vais adiante de nós. Que a fé vença o medo e que a Tua presença nos conduza sempre. Que o Senhor continue sendo Deus conosco, o Emanuel, e tudo mais, não importa. Se temos fé para vencer o medo, coragem para perseverar. Obrigado, Jesus, a gente precisa de tudo isso. Eu sei que o Teu Espírito, que habita a nossa vida, nos concede tudo isso. Amém, amém, amém. Obrigado. Que momento precioso. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse momento. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, dos nossos ouvintes agora. A gente volta em breve no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.